Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez, se esse vídeo foi ao ar, se você está assistindo esse vídeo, é porque o Santos acaba de oficializar a demissão de Diego Aguirre, o 12º técnico da gestão Rueda. Guardem esse número porque ele vai ser abordado mais para frente nesse vídeo e ele é um dos sintomas que ajudam a explicar por que o Santos está nessa situação, afundado na zona de rebaixamento, a 4 pontos do Goiás e do Bahia, os dois primeiros times fora do Z4, os dois primeiros times acima do Santos, um time sem perspectiva, um time sem rumo, que foi goleado, humilhado, trucidado, escolha a palavra que você quiser, na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira, Cruzeiro 3, Santos 0, e sejamos sinceros, ficou barato, porque o Santos é um time sem rumo, um time que tem um encontro marcado com o maior vexame de sua história, que é o rebaixamento para a Série B, e agora eu acho que só um milagre vai nos salvar dessa queda, cujo acho que o destino está selado, mas ainda temos 15, 14 jogos para jogar, é muito campeonato de fato, mas como eu disse já em outros vários vídeos aqui, o pior jogo do Santos sempre é o próximo. E depois da derrota para o América Mineiro, a gente achou que nada podia ser pior. E o jogo contra o Cruzeiro foi muito pior, né? Então vamos falar da demissão do Diego Aguirre, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inclusive. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, valorize o meu trabalho. Se você gostar, espalha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim você me ajuda a crescer com o canal. A contrapartida, né, que eu peço a vocês que assistem os meus vídeos, que gostam de mim, compartilhe, mande para os amigos, assim você impulsiona o meu conteúdo aqui e valoriza o meu trabalho. Mas vamos lá. Diego Aguirre cai após o chocolate sofrido para o Cruzeiro e os números dele depõem contra o próprio trabalho. Eu vou começar com talvez uma curiosidade, não sei se todos vocês têm essa informação, esse conhecimento dessa informação. O lanterna do Campeonato Brasileiro é o Coritiba, que ontem também perdeu do Bahia no Couto Pereira, jogando em casa. No geral, o Coritiba tem 21% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Diego Aguirre, à frente do Santos, tem 20%. Ou seja, Diego Aguirre, no seu início de trabalho no Santos, tem um aproveitamento pior do que o lanterna do campeonato. Nesses 5 jogos à frente do Santos, o time de Diego Aguirre marcou 2 gols e sofreu 12. Os 20% de aproveitamento de Diego Aguirre o transformam no técnico com o pior aproveitamento no início de trabalho. E neste momento, o Diego Aguirre é o pior técnico, o técnico que tem o pior aproveitamento. Falei no vídeo pós-jogo da derrota da quinta-feira e repito agora. O Paulo Turra cai do Santos com um aproveitamento de 27,7% dos pontos. Nesse momento, Diego Aguirre tem 20%. E ontem, o jogo desta quinta-feira contra o Cruzeiro, se o Diego Aguirre tivesse naquilo que a gente chama no mercado de trabalho de período de experiência, ontem ele assinaria o atestado de incompetência, o atestado de incapacidade dele para treinar o Santos. Vamos a algumas perspectivas, vamos analisar algumas coisas do que foi feito no jogo de ontem. O Lucas Lima, já dissemos aqui que não é um jogador que deveria estar no Santos. Mas na atual situação, em que ele é o único meia do time, já que não dá nem para considerar o Luan Dias como uma opção viável para jogar no Santos, o Lucas Lima foi sacado do time, supostamente o pretexto para tirá-lo do time era a falta de intensidade. Qual é a intensidade do Lucas Braga e do Mendonça, por exemplo? Mas eu não quero divagar a esse ponto, eu quero me ater ao Lucas Lima. Ele é o único armador do time. Se você, após esse vídeo, quiser conferir o que eu vou dizer agora, fique à vontade. Se você puxar as estatísticas do time do Santos, ou melhor, do Campeonato Brasileiro, vocês vão ver que o Lucas Lima está no topo da lista de quem dá mais assistência, de quem dá mais passes para finalizações, de quem dá a famosa pré-assistência, né, que deixa o companheiro bem colocado, e às vezes esse companheiro que recebe o passe deixa um outro companheiro na cara do gol e faz o gol. Então, apesar do desempenho aquém do que o Santos precisa nesse momento, o Lucas Lima é o único jogador, literalmente, em termos quantitativos, mas em termos qualitativos,
capaz de pifar uma bola para um atacante do Santos. E no jogo dessa quinta-feira, o Diego Aguirre tira o Lucas Lima e escala um time com 3 volantes. Foram eles: Rodrigo Fernandes, Nonato e Jean Lucas. E ao colocar o Jean Lucas mais avançado para supostamente suprir a ausência do Lucas Lima, o Diego Aguirre mais uma vez tirou o Jean Lucas da sua posição e colocou ele subaproveitando o seu potencial. E essa não foi a primeira vez. Nos últimos jogos, o Jean Lucas vinha jogando aberto pela direita, longe da sua posição habitual, longe do lugar onde ele desempenha melhor, como um segundo volante, enxergando o jogo de frente para carregar com a bola, pisar na área, lançar, organizar a saída de bola. Então, o Diego Aguirre ontem tira o Lucas Lima, arma um jogo com 3 volantes, com a expectativa de eventualmente ter um desafogo com Mendonça e Lucas Braga. Enquanto Mendonça e Lucas Braga vestirem a camisa do Santos, o Santos não terá outro destino que não a Série B. Em setembro de 2023, ver o Lucas Braga ainda como jogador do Santos, se a gente considerar que já houve diversas propostas para que ele saísse, é um atestado de incapacidade desse time. Então, Diego Aguirre, voltando, e me desculpe pela repetição, mas eu quero frisar isso para que fique bem claro qual é o meu raciocínio. Tira a armação, 3 volantes e 2 jogadores para fazer o desafogo que são incapazes de criar uma mísera jogada. Você isola o seu centroavante, o Marcos Leonardo, e a sua saída de bola, ela inexiste, porque com o Jean Lucas jogando mais adiantado, a saída de bola coube ao Rodrigo Fernandes, que é um jogador que não tem a menor condição de armar um time. O Rodrigo Fernandes atrapalha com a bola e nos últimos jogos ele atrapalha sem ela. Porque o Júnior Caissara tomou um baile pela direita do grande Arthur Gomes e não tinha cobertura do Rodrigo Fernandes, que no final do jogo, para variar, tomou um cartão e de novo está suspenso. E o Santos viveu de balão, viveu de chutão do Messias, viveu de jogadas infrutíferas, jogando a bola para cima para o Marcos Leonardo de costas brigar contra 2 zagueiros mais altos do que ele que viam o jogo de frente. Então ontem o Diego Aguirre assina o atestado de demissão. Até porque no segundo tempo, no intervalo, ele tira o Jean Lucas por opção técnica. Eu falei no vídeo pós-jogo que eu aguardaria uma explicação do Aguirre. De madrugada eu assisti a coletiva, ele disse que não foi lesão. Ele tirou o Jean Lucas por opção técnica. Olha o tamanho do absurdo. E colocou mais um atacante. Então o Santos, que já é uma presa fácil, jogando com 3 jogadores no meio de campo, passou a ter 2. E aí o Cruzeiro, pum, 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 toque, 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 não tá mais comigo, botou o Santos na roda, humilhou o Santos. E aí eu quero passar para o próximo capítulo, porque ao falar do 4-2-4, eu tenho o gancho para falar que dos 5 jogos do Aguirre, em pelo menos 3, ele recorreu ao 4-2-4. Se você é inscrito aqui no canal há mais tempo, quantas e quantas vezes eu já não falei que o 4-3-3 já era ruim, que o Santos tem que jogar com o meio de campo povoado, 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2, mas tem que ter gente na faixa central. Se você ganha o meio de campo, você está mais perto da vitória. E em quase 80% de suas partidas comandando o Santos, o Diego Aguirre optou pelo 4-2-4 no desespero. O que ele faz, se você não está familiarizado com o que aconteceu nos últimos jogos? 2 volantes e 4 atacantes. Ontem, inclusive, ao tirar o Jean Lucas, o Santos ficou com 2 volantes marcadores, Rincon e Fernandes. 4 atacantes, Lucas Braga e Mendonça pelas beiradas, Júlio Furt e Marcos Leonardo. Quem vai armar esse time? Né? Houve jogos em que os 2 volantes, entre aspas, eram Jean Lucas e às vezes até o Lucas Lima, no ato de desespero. Mas e a faixa central? Sem a bola, como o Santos vai disputar duelos, ganhar duelos, melhor dizendo? E também, ao colocar o Furt, ontem, o Aguirre armou a Arapuca para ele mesmo. Porque qual era a expectativa do torcedor? Que entrasse o Morelos para jogar com o Marcos Leonardo. Ao colocar o Furt, você você queimou esse cartucho. Depois o Morelos ainda até entrou. Mas percebam como o Aguirre, na sua última exibição à frente do Santos, cometeu tantos deslizes fundamentais. E aí eu quero passar para o próximo ponto. Diego Aguirre é o 12º treinador da gestão Andrés Rueda. Ele tem culpa? Tem. Como acabamos de destrinchar os erros imperdoáveis dele nessa partida contra o Cruzeiro. Mas
12 treinadores, gente. 12 treinadores. O Santos teve técnico para todos os gostos. Fábio Carille, mais defensivo. Fernando Diniz, o treinador que tem o trabalho mais autoral do futebol brasileiro. Diego Aguirre, Ariel Holan, Lisca, Fabian Bustos. E o que joga esse time? O time do Santos piora a cada jogo. É um elenco incapaz de estar no Santos. Muitos dos jogadores que vestem a camisa do Santos não têm nível para a Série A. Muitos dos jogadores, alguns, sequer têm culpa de estarem aí, e outros estão sendo colocados numa fogueira. O Júnior Caissara ontem foi humilhado pelo Arthur Gomes. Mas o Júnior Caissara tem 90 minutos com a camisa do Santos, e antes disso o último jogo dele foi em janeiro de 2023. O Morelos não joga desde maio. O Rincon estava sem jogar, se eu não me engano, também desde maio, junho, apesar de ter feito alguns jogos com a seleção venezuelana. Então, o elenco do Santos, o Santos, gente, é o quarto time que mais gastou em contratações. O Santos gastou quase mais de 100 milhões de reais para montar esse elenco. Então, na cadeia de comando, o primeiro culpado é o senhor Andrés Rueda, que sacrificou, matou o desempenho do Santos dentro de campo em nome de uma suposta austeridade financeira. O desempenho dentro de campo não existe e não há austeridade financeira. Por favor, não caiam nesse papo furado. A dívida do Santos aumentou, porque agora, no desespero, está sendo feitas essas operações malucas. Contratando jogadores fora de ritmo, pagando salários astronômicos. Então, ele é o primeiro item da cadeia de comando. Depois nós passamos para os conselhos da vida, o CG, o Conselho Deliberativo. Depois nós passamos para o departamento de futebol, que foi sucateado. Quanto tempo nós perdemos com o Falcão? O Galo agora está fazendo tudo no desespero. Até esse momento eu não tenho nenhum elemento para culpar o Galo. Depois nós passamos para os jogadores, que são jogadores ruins, são jogadores indignos de vestir a camisa do Santos, e aí eu quero trazer um pitado de informação. Evidentemente eu não vou revelar quem foi que conversou comigo, mas há pouco tempo eu recebi uma mensagem de um jogador do Santos. E essa pessoa me disse o seguinte, esse atleta disse o seguinte, o sentimento de impotência foi a expressão que ele usou. O elenco do Santos está entregue, gente. O elenco do Santos está entregue. Pior do que não ganhar é ver um time que não tem força para sair das cordas. Você vê o Curitiba jogando, que é o Lanterna, você vê o Bahia, você vê o Goiás, você vê o Cruzeiro, você vê o Vasco, o América Mineiro. Os caras estão comendo grama, se matando, entregando tudo. Aí corta a câmera, vai no Lucas Braga. A expressão da derrota. A câmera vai no Messias, que inclusive tem ótimos relatos de que é um cara bacana, um cara trabalhador, um cara dedicado, boa praça, mas a câmera vai no Messias, ele tá apavorado. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver alguns lances do jogo do Santos de ontem, percebam como a partir de determinado momento do jogo, os jogadores do Santos não passam a bola pro Messias. Primeiro pela incapacidade do Messias, segundo porque ele estava em choque. Ele estava se tremendo mais que vara verde. Então o time do Santos não reage, gente. O time do Santos não reage. A morte do Santos é anunciada. Ela está anunciada. Nós sabemos que talvez na primeira semana de dezembro o Santos estará na Série B. O elenco está cabisbaixo. O elenco está dominado pelo sentimento de impotência, como esse jogador disse para mim. Então, essa é toda a cadeia. Essa é toda a linha, não exatamente cronológica, mas esses são todos os elementos que ajudam a explicar por que o Santos cairá para a Série B. E para fechar, no momento que eu gravo esse vídeo ainda não há definição, mas a queda do Aguirre é iminente. Quem deve assumir é o Marcelo Fernandes, o fofão ou popular presuntinho, como ele é conhecido. Nada me tira da cabeça, eu não tenho informação sobre isso, que a própria contratação do Marcelo Fernandes ela foi premeditada. O Diego Aguirre foi contratado sem convicção, assim como o Santos contratou sem convicção o estagiário Paulo Turra. Rapidamente, para que o vídeo não fique longo. O processo de escolha do Paulo Turra, isso é verdade, tá? Foi o seguinte, o Falcão ligou para o Felipão e falou assim,
Ô, o que você acha do Paulo Turra? O Felipão falou, é bom, o Santos contratou. É como se alguém ligasse para mim perguntando, escuta, o que você acha do seu irmão? Alguém acha que eu vou falar, não, ele não presta. O cara é braço direito do Felipão. Com base nessa rigorosa avaliação técnica, o Paulo Turra foi contratado. O Diego Aguirre foi contratado sem convicção e correram para contratar o Marcelo Fernandes, sabendo que o Aguirre seria demitido cedo ou tarde. E agora, essa dinamite, esse explosivo, esse caminhão de bombas estourará no colo de uma pessoa que, na minha avaliação, também não tem competência para tirar o Santos do buraco. Mas esse é o Santos de Andrés Rueda. Contrata técnicos sem convicção, contrata jogadores sem convicção, contrata jogadores sem ritmo para salvar o time e agora, no desespero, seja o que Deus quiser. O Santos está a 4 pontos da zona do rebaixamento, o que significa que mesmo que vença de forma improvável o Bahia fora de casa, ainda assim ficará a 1 ponto de sair da zona, o que significa exatamente mais uma rodada afundado no limbo, e assim passa mais uma rodada em que o Santos briga com foice no escuro para escapar do maior vexame da sua história. Cai Diego Aguirre e provavelmente cai o Santos. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. E se você gostou do meu comentário, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram e diga aqui nos comentários o que você achou. Vai ser um prazer ler, interagir com todos vocês em mais esse vídeo, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, voltamos a qualquer momento. Um abraço a todos e até a próxima.